já de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca aí, tem que trazer grandes especialistas que nos auxiliam, que nos orientam a cuidar melhor da nossa vida, da nossa saúde. Hoje estamos falando sobre feridas crônicas, como entendê-las, como tratá-las, enfim, como se livrar dessas feridas crônicas aí. Conosco o Dr. José Fábio Lana, médico ortopedista, médico do esporte, né? Conhecidíssimo, conhecido internacionalmente, e aceitou nosso convite, dedicou, porque é muito meu amigo, amigo do Vida e Saúde, amigo seu também, dedicou um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco, para falar sobre essa realidade. Doutor, eu terminei o bloco passado, né? O senhor citou assim que a bebida alcoólica baixa a imunidade da pessoa, porque está tomando antibiótico e prejudica, que não... Né? Aí muita gente diz assim, tem uma feridinha, doutor, aquelas feridas clássicas, básicas, um corte, um arame farpado, enfim. E de repente, lá na feridinha, coloca um pouquinho de cachaça, de álcool, né? Cachaça, eu vou usar cachaça. Ou se não, foi dizer, olha, urina em cima que faz bem. Essa prática, esse método, realmente funciona, doutor? Então, existem esses conceitos, né? A cachaça é menos mal porque tem álcool, né? Mas, na verdade, o certo é lavar mesmo com água e sabão. E nada de urinar em cima da ferida, né? Porque existe bactéria na também. Na urina, já está expelindo bactéria. E se você tiver com bactéria na urina, você pode causar uma infecção mais séria. E existem pessoas que fazem garrafadas, né, com plantas que essa planta é boa e muitas vezes isso pode levar a uma infecção muito séria. Então tem que tomar muito cuidado com as receitas caseiras, algumas são realmente boas, né? Existem receitas à base de arnica, né? À base de confrei, a gente vê as plantas medicinais, então as plantas medicinais elas têm realmente um papel importante, mas tem que tomar muito cuidado com a questão da contaminação, com infecção. Então, nós já tivemos situações em pacientes internados e que a ferida do paciente não estava cicatrizando, a gente passava para fazer o curativo, dava uma olhada, tomando antibiótico, fazendo todo o tratamento e a ferida não cicatrizava. E depois nós fomos descobrir que a mãe do paciente tinha recebido uma garrafada da vizinha e ela, na hora que a enfermeira saía, presta atenção. Na hora que a enfermeira saía do quarto, ela abria a ferida do paciente e ela colocava a garrafada, as folhas, e esse paciente foi evoluindo com maior área de necrose e ele quase que perdeu a perna por um processo infeccioso. Então, na verdade, existem as plantas medicinais. O que tem que ser tomado muito cuidado é informar ao médico o que quer ser usado, informar ao profissional, ao enfermeiro que está cuidando da ferida, o que está sendo usado para não fazer receita caseira, porque pode levar a um quadro mais sério e o paciente ter consequências importantes desse tipo de tratamento. Gente, está vendo essas informações que ele está dizendo, ele é um grande especialista, sabe disso, da fama que esse homem tem. Então, aquela questão assim, é claro que a pessoa faz aquela garrafada, faz aquele chazinho, faz aquilo lá, aquela plantinha para colocar em cima, das maiores das boas intenções, mas de repente já tem um medicamento agindo ali. E talvez essa prática pode cortar o efeito, retardar o efeito de um medicamento que está sendo aplicado ali, que foi estudado para aquilo ali. Então, cuidado também com essas receitas caseiras, muitas vezes. A intenção é boa, mas a gente também tem que ter um certo cuidado, sensatez, prudência nessas horas, viu? Doutor, perguntas estão chegando, doutor, assim. A Regina Selle Colamban Thomas, de Campinas, obrigado, Regina, Deus te abençoe, um beijo no seu coração, obrigado por participar do programa aqui. Doutor, ela gostaria de saber se o seu doutor ainda faz PRP, o plasma rico em plaqueta. Pois meu marido, Valdemar, tem feridas nas pernas há 7 anos e fez esse tratamento, mas assim as feridas não curaram. Como ajudar aí o seu Valdemar, doutor? Aí é a pergunta da Regina, preocupada sobre o marido dela. Valdemar, um grande abraço. Regina, um grande abraço. São pacientes queridos e trataram na Unicamp. E, na verdade, existem tratamentos que aumentam o fluxo de sangue para a região da ferida, né? O PRP é uma arma que tem alguns estudos mostrando que ele aumenta a vascularização da região. O grande problema são pacientes que já usam anticoagulante e que já têm uma deficiência vascular na perna. Então, existem alguns curativos hoje, chamam curativos a vácuo. Isso é uma tecnologia muito interessante em que você coloca o curativo que é como se fosse uma esponja.
essa esponja vai em cima do curativo e nessa esponja é conectada uma pressão a vácuo. E essa pressão, existe como se fosse um curativo plástico que adere em cima da ferida, é cortado, a esponja é cortada no tamanho exato da ferida e é colocado um vácuo sugando a ferida, aumentando o fluxo de sangue. Aumentando o fluxo de sangue, aumenta o aporte de oxigênio, aporte de nutriente e a deposição de colágeno e aumenta a cicatrização. Então, às vezes, com uma aplicação, a gente já vê a ferida toda granulada, vermelhinha, e depois, com as aplicações subsequentes, vai se formando um leito ideal para se fazer Olha que interessante. Um transplante de pele, às vezes, para acabar de cobrir. As dificuldades que a gente encontra, muitas vezes, são as doenças concomitantes ao problema da ferida, que às vezes o paciente usa um anticoagulante, às vezes o paciente tem um diabetes, às vezes a ferida aconteceu porque houve uma trombose na perna, houve uma síndrome de compartimento, aquele paciente teve que abrir a ferida, já morreu uma quantidade de tecido e a quantidade de sangue que chega naquela região é pequena. Não chegando Por sangue, isso essa sucção. Não chegando sangue adequadamente, essa ferida não é bem nutrida. E não sendo bem nutrida, ela tem uma deficiência cicatricial. A proposta do PRP é aumentar a formação de vaso na região e aumentar a capacidade cicatricial. Mas se o paciente já tem alguma alteração no próprio sangue, metabólica, como que você vai usar as próprias células para estimular? Então, esse curativo a vácuo, que é muito interessante, isso já existe no Brasil. Existe no Brasil, existe a tecnologia de forma muito... A mesma. O senhor já usa isso aí, doutor? Nós temos os casos que estão sendo tratados com curativo a vácuo e o resultado é um resultado maravilhoso. Feridas que anos sem fecham em 20 dias, em 30 dias. E o custo-benefício de se usar isso, porque às vezes o paciente está sofrendo com tantos curativos e às vezes ele vai usar 3, 4, 6 sessões para casos mais graves e vai fechar a ferida. O difícil depois é você manter essa ferida fechada, porque é uma tendência dela ulcerar de novo. Então é um desafio que tem que ser conduzido monitorado junto com o médico ortopedista, quando tem exposição óssea, exposição muscular, com o médico vascular, né, que o vascular é um médico capacitado para estudar toda essa vascularização da perna e ver como isso vai funcionar, com um enfermeiro especializado em curativo, que está sempre do nosso lado, nos apoiando, e as medidas para aumentar o bombeamento de sangue para aquela região, para que depois de fechado não volte a abrir. Então existem recursos novos que podem ser usados, como no caso do Sr. Valdemar. Olha que maravilha, gente. Olha que interessante, né? Porque quando a gente quer cicatrizar uma ferida para parar de sair sangue, mas às vezes assim o sangue já não circula mais ali. Por isso que fica aquela, né? Então tem que trazer o sangue para ele ativar toda aquela região. Doutor. E às vezes os vasos que vão chegando naquela ferida, eles estão semi-obstruídos, semi-ocluídos, né? Por próprio entupimento dos vasos mesmo, por placas de calcificação, por placas de gordura às vezes, né? Por insuficiência dos vasos venosos, das veias, que não estão bombeando o sangue de novo, e aquela estase sanguínea, que o sangue fica parado, ele começa a causar a ferida e não levar o oxigênio de forma adequada. Doutor, vamos lá para Paraguaçu, Minas Gerais. Quem representa a cidade, aliás, quando eu falo em Minas Gerais, quero mandar um abraço aí ao prefeito baiano da cidade de Arcos, Minas Gerais, simpatia de prefeito aí, prefeito baiano, conheci, é uma alegria só. Ao padre Almerindo também da cidade de Arcos, toda a sua comunidade, sua paróquia, viu, padre? Deus abençoe, viu? A Magna Faria de Paraguaçu, Minas Gerais, obrigado, dona Magda. Tenho varizes e meus pés são cheios de feridas e elas não cicatrizam. Gostaria de saber o que poderia ser feito, doutor. Varizes e os pés cheios de feridas, doutor. É a Magna Faria. Então, uma avaliação vascular adequada, muitas vezes, Magna, existem alguns curativos, chama bota de Una, que é uma bota específica para melhorar o retorno venoso. Existem meias específicas que podem ser usadas que vão melhorar a circulação venosa, porque às vezes elas têm umas válvulas e quando essas válvulas começam a ficar incompetentes, o sangue começa a ficar estático. Então,
o que tem que fazer é tentar melhorar o retorno venoso, tentar fazer os curativos de forma adequada, fazer o seu diagnóstico, saber se metabolicamente, do ponto de vista de glicose, de nutrientes, você está precisando de alguma ajuda e, a partir disso, traçar um tratamento adequado. E isso deve ser feito pelo médico vascular, pelo ortopedista, se houver exposição de articulação, óssea ou até de tendões. E o cirurgião plástico é um médico importante também nessa etapa, porque ele nos ajuda a definir qual tipo de enxerto de pele pode ser colocado. Na verdade, o tratamento de ferida ele é multidisciplinar. Não é? Envolve muitas vezes o nutricionista, claro, o nutrólogo, o endocrinologista, que vai ajudar a corrigir o metabolismo do paciente. Então, é um tratamento multidisciplinar. Existem muitos recursos que podem ser usados. O mais importante no caso seu é fazer um diagnóstico correto e traçar um tratamento que começa de um tratamento bem básico, como o uso de uma meia, por exemplo, para melhorar o retorno venoso, perda de peso, às vezes, ajuda muito, até tratamentos mais complexos, como esse curativo a vácuo, que a gente já comentou aqui, que é um tratamento de um nível para casos mais graves. Entendi. O doutor, a Solange Marques Alves, obrigado Solange, ela que é de Campina Grande, na Paraíba, obrigado pelo carinho, pela sintonia de vocês, Deus abençoe, viu Solange? Ela gostaria muito que o doutor lhe ajudasse numa situação dela. Doutor. O pai da Solange, ele é paraplégico há 21 anos e há 2 anos, doutor, ele está com uma escara que não sara. Já usou várias pomadas, temos todo o cuidado, viramos ele direto, temos cuidado com a higiene, mas vez por outra ele pega a bactéria devido à infecção urinária. Agora mesmo ele está tomando cefadroxila. Estou notando que não está mais fazendo efeito. Há um mês ele ficou internado e fez o tratamento com imipenem, né? 18 dias e não resolveu. Ela termina assim, por favor, doutor, me ajude. Né? É a nossa amiga Solange, preocupada com o paizinho dela. Então, Solange, essas escaras, né, é um tipo de ferida muito complexa. Por quê? Existe uma porta de entrada. A gente fala que está aberto a bactéria, não tem a pele. A pele é uma camada de proteção, é o maior sistema do corpo, né? E a pele, ela protege, é uma barreira de proteção que tem toda a parte imunológica de defesa, vamos dizer que a gente tem os soldados de defesa, é o primeiro escudo, e uma vez transpor essa barreira que tenha sido aberta, né? Se abrir uma porta de entrada, as bactérias começam a colonizar aquela ferida. Por isso, tantos curativos, tantas pomadas. E a escara, muitas vezes é complicado, porque ela está relacionada à pressão naquela região. Então, existem alguns curativos específicos que, em primeiro lugar, tem que tirar a pressão da região e tentar proteger aquela pele de não estar infectando sempre. E isso é muito difícil, como você mesmo disse, porque tem uma questão urinária e, às vezes, a urina ela coloniza a região e ajuda a estar sempre mantendo um quadro infeccioso. Então, os cuidados de enfermagem são importantes, cuidado com a posição que o paciente fica, e aí tem que colocar algumas almofadas, algumas esponjas para proteger, e para as escaras, uma boa alternativa é o curativo a vácuo. O curativo a vácuo, ele diminui muito a infecção, porque à medida que faz uma sucção, o próprio sangue leva as células de defesa. São os leucócitos, os macrófagos, né, os monócitos, que vão lutar contra a bactéria. Então, curativo a vácuo é uma alternativa que talvez resolva o problema do seu pai associado à proteção da pressão na região. Né? Existem algumas outras técnicas. A própria, desculpa, estou me alongando, mas é um caso complicado. Não, eu ia dizer, doutora, só para assim, porque quando ele fala desse curativo a vácuo, o olhinho dele brilha, porque é um novo recurso que chegou para esses casos. Então, preste atenção no que ele está dizendo, isso que eu estou dizendo, preste atenção, porque é um novo recurso que a medicina está oferecendo nesses casos. Pois não, doutor? Na verdade, os curativos a vácuo a gente já vinha fazendo com uma tecnologia caseira nos hospitais, com aparelhos de aspiradores, mas hoje a gente tem curativos a vácuo de alta tecnologia. E outra técnica para fechar as escaras é o uso de tratamento com onda de choque. O aparelho de onda de choque ele aumenta muito a vascularização, existem casos de fechamento de ferida com onda de choque. O próprio plasma rico em plaqueta para ferida crônica é importante, mas quando tem infecção recorrente, o vácuo é uma excelente terapia. E muitas vezes a gente entra com antibiótico junto e faz a terapia a vácuo. Porque
as escaras, elas expõem a parte óssea e muitas vezes evoluem com infecção da parte óssea também, que começa a complicar mais o quadro do paciente. Mas dá uma estudada sobre o curativo a vácuo na internet que você vai ver os resultados como são importantes. Gente, como vale a pena perguntar, viu? A Tatiana Medeiros, obrigado Tatiana, Deus abençoe, obrigado pela participação. Ela gostaria de perguntar, o esposo, o seu José Juruá, pois é diabético e já amputou 2 dedos do pé direito em maio e até hoje está com a ferida exposta, com o pé todo ferido na carne viva, diz ela assim. O que fazer? Pois ele nem liga para falar com o médico, nem sente dor alguma, chega a cheirar mal, diz ela assim, né? E sair um líquido com sangue. Ele só está fazendo curativo nas quartas-feiras com o enfermeiro. Desde já agradeço. Aliás, é Maria Iraci de Brasília, né? Eu li Tatiana, certamente usou o e-mail da Tatiana, mas um abraço para as duas. É Maria Iraci de Brasília, doutora, assim, sobre a situação do esposo dela, o seu José. Então, o pé do diabético é uma situação complicada, porque a vascularização terminal, os capilares vão ficando deficientes, a inervação também vai ficando deficiente, o paciente para de sentir o pé e ele machuca sem sentir. E quando ele vê, porque a dor é um sinal, né? Todo mundo que sente dor, a dor é um sinal. Então, a dor é um sinal, um alarme que a gente tem que ter cuidado com aquilo que está doendo. Então, muitas vezes você pisa num chão, onde tem um terreno irregular, uma pedra, ponte aguda. E se você não sente a dor, essa pedra vai penetrando e vai machucar o seu pé e você não tira o pé. Então, isso acontece no pé do diabético. Ele vai perdendo a inervação, vai perdendo a sensibilidade e aparecem as feridas que ainda com a deficiência de vascularização vão ficando pior. Então, o pé do diabético ele merece um cuidado todo especial. Ele tem que ser bem protegido. Os calçados do pé do diabético são calçados especiais que têm que ser acolchoados para que não ocorram essas feridas. Uma vez a ferida aparecendo, existem alguns recursos, dentre eles curativos, mas alguns calçados que tiram a carga daquela região, para que aquela região pare de sofrer pressão e que possa ter vascularização de novo. E esses recursos de terapias atuais, como tratamento com onda de choque, como aplicação de plasma rico em plaqueta, existem várias, uma gama muito grande de pomadas com antibióticos especiais, né? E aí se a gente for listar, existem inúmeros, existem pomadas que têm fatores de crescimento que estimulam a vascularização e a cicatrização, né? Então nós temos uma gama grande de pomadas e de cremes que podem ser usados, mas no pé do diabético tirar a área de pressão, para que ele não se machuque sem sentir. E o mau cheiro muitas vezes uma asepsia que deve ser feita, cobrir a ferida, não deixar a ferida exposta, não é? E o uso de antibiótico. E correr atrás de recursos hospitalares, conversar com o médico vascular, que são os médicos que tratam muito o pé do diabético, e o ortopedista também trata muito o pé do diabético. Quantas informações valiosíssimas, vou chamar um intervalo, na sequência eu quero ler a sua pergunta. Vai ligando, vai colocando a sua pergunta, vai ligando para o seu vizinho, tem alguma ferida, alguma dificuldade, falta de cicatrização? Hoje temos aqui um especialista nisso, que está aqui para ajudar você. Nosso intervalo rapidinho, porque o Vida e Saúde, ele é seu e volta já, só para você.